A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos para a gente iniciar mais uma aula do nosso curso de discipulado. Estou aqui com o pastor Giselso Monteiro. Ele vai ser nosso professor. Nós estamos aqui comentando as lições do nosso curso de discipulado. Eu sou Eduardo Rocha, presbítero aqui na D22. Pastor Giselso, pode se apresentar também? A paz do Senhor, como já foi dito, eu sou o professor Giselson, e o nosso propósito aqui, juntos, aqui com o presbítero Eduardo, é apresentar a primeira aula do nosso discipulado. Amém. Então, a primeira aula desse curso de discipulado trata-se de um assunto interessante. Trata-se da igreja. Para a gente iniciar esse assunto, eu queria fazer o primeiro comentário aqui. Você que estava nesse curso, você já deve ter ouvido, lá no Éden, o homem, quando foi criado por Deus, ele tinha ali uma condição de estar em relacionamento com Deus. Houve então um pecado que o afastou, que o separou de Deus e acarretou, a expulsão desse homem daquele jardim onde ele estava ali plantado. Desde então, nós temos então a promessa de Deus de que esse relacionamento seria restaurado. E a igreja é isso, É esse relacionamento. Eu gostaria que o pastor Gisele comentasse a respeito desse Deus de relacionamentos e dessa promessa que foi feita ali desde o Éden. Pois bem, é importante nós notarmos que quando o Senhor colocou o homem, a mulher ali no jardim do Éden, o Senhor tinha um propósito de diariamente estar ali com aquele casal. Isso para deixar claro a natureza de Deus. A natureza de Deus é isso, é relacionamento. É relacionamento com a sua, primeiramente, criatura, depois da conversão, filho, E com a quebra do relacionamento, já havia, porque Deus não se surpreendeu. Nós não podemos pensar que Deus se surpreendeu com a quebra do relacionamento ali, com o pecado no Éden. Já havia um plano, porque Deus já sabia, como sabe, do futuro. Então já havia um plano, e esse plano, ele foi escrito aqui, foi trazido para a Santa Escritura, a partir do profeta Joel, capítulo 2, onde, seguir aqui a partir do versículo 28, Deus vai fazer uma promessa, na verdade, revelar o propósito dele. A promessa, é importante notar, você que está dando esses seus primeiros passos com Cristo, a promessa que está aqui na Bíblia, ela não surgiu no dia que foi escrito. Tudo que está manifestado na Bíblia é de antes da formação do mundo. Deus já sabia de todas as coisas. E aqui é uma promessa de que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, seria derramado sobre toda criatura. Eu vou repetir aqui, Joel, capítulo 2, e versículo 28 a seguir, vai até o 32, e aqui é uma promessa de restabelecimento do relacionamento. Considerando que o homem jamais teria condição de retornar à presença de Deus para reiniciar esse relacionamento, Deus, sabendo disso, ele promete que vai sair e deixar o seu trono, vai comparecer na terra e ele vai dar toda a condição, ele vai tomar as iniciativas para se relacionar com o homem. E é disso que Joel fala. Louvado seja Deus. Podemos seguir, irmão Eduardo, a falar já do cumprimento dessa promessa? Essa promessa, ela se consuma, ela se materializa de uma forma assim, muito forte lá nos dias de Pentecoste. Está registrado em Atos, capítulo de número 2, onde, conforme Joel havia anunciado, haviam os irmãos unidos e reunidos, e nós vamos entender por que tem que estar unido e reunido para restabelecer o relacionamento com Deus. Ali desce o Espírito Santo e sela todos aqueles irmãos que estavam ali reunidos, inclusive os apóstolos. Vejam os senhores que ali inaugura essa manifestação do Espírito Santo cumprindo a promessa de Joel 2. Mas essa promessa ela tem uma natureza continuada. Então, no caso seu, meu irmão, no caso da nossa irmã, que iniciou a caminhada agora, já pode se preparar e buscar, porque você certamente
será também selada pelo Espírito Santo. Porque lá em Atos 2 inaugura, começa, mas isso não cessa. Enquanto houver conversão, enquanto houver coração quebrantado, prontos para voltar a se relacionar com Deus, aí haverá derramamento do Espírito Santo. É isso, irmão Eduardo. Uma coisa interessante, né, que a gente, quando comenta sobre igrejas, sobre a igreja, eu vejo que às vezes a gente tem aquela... Eu já vi isso no YouTube, em algumas pregações, o dia que a igreja nasceu, né? O Pentecostes, aquele momento que o Espírito Santo desce e reveste o povo com poder, normalmente ele é entendido como sendo ali a gênese da igreja, né? Mas sim, porque ali o povo recebeu o poder para realizar a sua missão. Mas não significa que Deus, naquele dia, resolveu criar a igreja. Né? Até o texto de Paulo, ele diz o seguinte, aos Colossenses: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Está lá em Colossenses, capítulo 1, o verso 26 e o verso 27. Então, a igreja, assim, ela nasceu, ela se materializou, vamos dizer assim, lá naquele dia de Pentecostes, com o povo reunido, clamando a Deus em oração, pedindo o Espírito Santo, e ali eles foram revestidos, falaram em novas línguas, receberam o poder do céu para anunciar o Evangelho de Deus, que é a missão da igreja na terra. Mas o propósito de Deus, ele desde os séculos, né? Quando a Bíblia traz essa expressão, desde o princípio dos séculos, significa a eternidade, significa que lá antes da criação, antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito. A diferença é que ele estava em mistério. Existia um mistério a respeito dessa igreja, desse propósito da igreja. E ele é revelado materialmente, ali com Pedro e os apóstolos orando, e depois Paulo dá a interpretação do que aquilo foi, né? Ele vai dizer, olha, o grande mistério é esse. Aquele Deus que foi obrigado a te expulsar do Éden por conta do seu pecado, ele resolveu vir morar dentro de você. E agora você pode ser um templo e carregar a presença de Deus. Né, pastor? É isso mesmo. Nós temos que ter sempre em mente que Deus, ele não age como nós agimos. Deus, ele tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. O que ocorre é que, na medida em que nós caminhamos com Deus, ele vai revelando para nós muitas das coisas que estão ali no propósito dele. Aqui, o Salmo de número 25, eu gosto muito desse versículo, o versículo 14 diz assim, do Salmo de número 25: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, notem, não tem nada de novo diante de Deus. Ele tem tudo reservado. O detalhe é que nem tudo Deus revela. Tem dia, hora e tem a pessoa certa e o momento certo para Deus trazer aqui aquilo que está no coração dele, mas para Deus já está tudo materializado. Então, aqui está dizendo que tem segredos, o Senhor tem segredo, tem muitas coisas ocultas com ele, acerca da igreja, acerca, né, da noiva do Cordeiro, que é também aí um nome dado à igreja, e isso vai sendo revelado na medida em que nós, que juntos formamos a igreja, vamos tendo temor. Os segredos de Deus, eles são revelados para aqueles que temem ao Senhor. Você que está começando a caminhada, precisa conhecer os caminhos do Senhor e os pensamentos que o Senhor reservou acerca da sua pessoa. Como que você vai ter acesso a essas informações? Na medida em que você se quebrantar e tiver temor diante de Deus, os segredos dele a seu respeito vai ser revelado e isso vai facilitar muito a sua caminhada. Então, até aqui a gente tem falado muito de ser igreja, né? Da igreja, do nascimento dessa igreja. E agora eu creio que muitos já estão até ansiosos, né? O que seria a igreja? O que seria uma definição para essa igreja? Há uma máxima, né, de que cada um dos crentes é uma igreja.
Então Deus teria milhões e milhões de igrejas, ou Deus tem uma única igreja, uma igreja universal, uma igreja, para usar o termo original usado ali, né, o termo grego, católica, uma igreja universal. Qual que é a diferença disso? Eu gostaria que o pastor comentasse também um pouquinho sobre o que seria essa igreja, né? E essa questão sobre a multiplicidade ou a unicidade da igreja. Muito bem. É importante nós notarmos também que Deus não criou, não estabeleceu igrejas. Deus estabeleceu igreja. E qual é a igreja do Senhor? Porque causa confusão para você, novo convertido, o quê? O fato de você se deparar com muitas denominações religiosas. Muitas denominações religiosas. Mas isso não quer dizer que há inúmeras igrejas. Isso é importante nós fazermos aqui esse esclarecimento, porque para aqueles que não entendem esse princípio, ele começa, inclusive, a ver como concorrente, começa a discutir a minha igreja, a sua igreja. E, na verdade, meu irmão, minha irmã, não tem isso. Tem a igreja do Senhor. E quem faz parte dessa igreja? Aqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crê no coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, segundo está escrito em Romanos capítulo 10, não é? E obedece à sua palavra. Muitos dizem que fazem parte da igreja, mas não concordam com a palavra de Deus, não concordam com a Bíblia Sagrada. Outros adotam parte da palavra de Deus e ali se diz que estão na condição de igreja, né? A minha igreja, a sua igreja, dentro desse contexto. A separação é naquilo que crê, naquilo que acredita, naquilo que separou para ser guiado. Não, a igreja é una e todos que confessam que o Senhor Jesus é Senhor, esse está salvo, passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é também uma outra nomenclatura para a igreja, e a prova disso vai se manifestar no momento em que nós amarmos a Jesus. E Jesus traduziu como que é esse amor. Ele diz, aqueles que obedecem, aqueles que guardam a minha palavra, não é uma parte da palavra, toda a palavra, esses são aqueles que me amam, né? De uma forma, talvez assim, até sigela, é a explicação para nós compreendermos a natureza, né, da igreja. O senhor pode estar aí trazendo um reforço aí nesse sentido. Então, interessante a gente pensar, né, que a palavra igreja, ela aparece no texto bíblico, né? E aparece uma palavra chamada eclésia, e ela não se traz uma tradução para ela simplesmente se transforma ali na palavra igreja. Mas se a gente for traduzir o termo seria uma assembleia, né? Ao pé da letra seria chamados para fora. Mas quando você chama e reúne um grupo de pessoas em público, né, para fora, do lado de fora, o nome que a gente dá para isso é uma assembleia. Então, o que é uma igreja? A igreja é a assembleia dos santos. É a reunião dos santos. Então, quando a gente fala, olha, cada um, você é uma igreja de Deus. O termo, existe um equívoco, na verdade. Eu sei que a maioria das pessoas, quando falam isso, estão querendo dizer, reforçar aquela ideia que nós já lemos aqui. Nós dizemos que, olha, Deus habita em cada um de nós, e cada um daqueles que são cristãos, aquele que aceita, recebe Deus morando em você. Mas o fato de Deus morar em nós não significa que nós podemos viver isoladamente, apenas nós e Deus. Porque o mesmo Deus que veio morar em nós, Ele nos pede que nós congreguemos, que nós nos reunamos. Ele diz, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ou seja, Ele quer uma reunião dos cristãos, dos crentes. Por quê? Porque a igreja tem um motivo de existir, que é a edificação. Cada um de nós temos o propósito de melhorar a vida do nosso irmão. E cada um tem uma ferramenta diferente para melhorar a vida do nosso irmão. Por isso, nós precisamos estarmos juntos, porque uns têm palavra de sabedoria, uns têm palavra de exortação, uns têm palavra de conforto. E assim,
um encostando e esbarrando no outro, nós vamos sendo afiados, né? Como uma faca que, ao ser friccionada com outra, ela se afia melhor, e assim é o propósito do cristão. Nós estarmos juntos, em assembleia, sendo discipulados por Deus, mas por meio dos nossos irmãos. Deus não vai voltar aqui à Terra para fazer discípulos. Quem faz os discípulos de Jesus hoje somos nós, somos a igreja, né? Pensando assim, presbítero Eduardo, nós vamos compreender um texto muito, muito explorado, né, por todas as pessoas que têm algum contato com a Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 133, né, que vai dizer assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A partir da unidade, né, nós todos e cada um com as suas diferenças, né, com as suas características, né, porque somos indivíduos, mas quando estamos em união, a união ela gera o quê? Comunhão. E aí faz todo sentido esse versículo para nós compreendermos a igreja, porque aonde há comunhão, aonde há essa mistura, né, nós passamos a ser o quê? Embora diferentes, nós passamos a ser um só corpo. E temos como cabeça, que é o cabeça da igreja, aquele que fundou e aquele que coordena e aquele que dirige, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pediria também, irmão Eduardo, para fazer aqui a leitura de Mateus, né, capítulo 16, e versículo 18, que vai dizer assim, pois também, Jesus conversando com Pedro, né, bem quando ele fala da igreja, né, pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí ele está dizendo, tu és Pedro quer dizer pedra pequena. Então, tu és Pedro. Aí ele vai dizer, e sobre esta pedra, porque a Bíblia fala da pedra angular, da pedra de esquina, se referindo a Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo, tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, nós estamos saindo aqui da parte conceitual e trazendo aqui de uma forma prática para nós já compreendermos a força da igreja. Ela tem Jesus como base, porque ele diz que vai fundar a igreja sobre ele, e o texto também vai revelar Jesus como cabeça. Então, veja que situação confortável que é para um membro da igreja. Ele tem Jesus como base e ele tem Jesus como cabeça. Ele não vai vacilar os pés e não vai vacilar a mente, né? Isso é fazer parte da igreja. Isso é igreja e é por isso que nós, enquanto membros, portadores da presença do Senhor, temos que ter essa compreensão e valorizarmos a igreja, né, do Senhor Jesus Cristo, que nos acolheu a partir de agora, né, no caso do Senhor, da Senhora, no convertido. Então, a gente começou esse assunto de igreja falando de comunhão, de relacionamento, né? O relacionamento de Deus com o homem que foi perdido. Deus restaura esse relacionamento entre ele e a humanidade. E ele, a partir disso, ele restaura também o relacionamento entre o homem e o outro homem, porque o homem pecador, ele não consegue se relacionar com o seu irmão, né? É o motivo de todas essas guerras, todos esses conflitos. Então, a igreja, ela soluciona os dois problemas. A igreja é a solução de Deus para o problema do homem, de relacionar-se com Deus no céu e com os irmãos que estão aqui na terra. Isso é muito... Alguns pregadores, eles insistem, né, alguns ensinadores, em dizer que a igreja, ela restaura o relacionamento vertical, né, do homem com Deus, e o horizontal, né, o homem com o seu próprio semelhante, com o seu irmão. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente vai encerrando aqui essa primeira aula. Nós disponibilizaremos nos comentários desse vídeo uma apostila do nosso curso de discipulado que você pode estar baixando e tendo um material mais completo ainda sobre essa aula. E nós nos vemos então na nossa próxima lição. Abraço, fique com Deus. Isso. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe.